Boa noite. A integração entre o VLT e as linhas intermunicipais já está valendo, mas vem causando muita confusão. Os cartões das antigas companhias, agora substituídas pelo consórcio BR Mobilidade, deixaram de ser aceitos no último domingo e foram substituídos pelo BR Card, que funciona tanto nos ônibus quanto no VLT. Mas quem tem entre 60 e 64 anos precisa se deslocar até a cidade náutica, em São Vicente, para trocar o cartão antigo pelo BR Card Sênior, que dá direito à gratuidade. A decisão da empresa em concentrar o atendimento em apenas uma cidade provocou filas de até 5 horas no Sesc Senat, onde acontece o atendimento. Procurado, o consórcio BR Mobilidade não se manifestou sobre a questão. Acontece amanhã de manhã, na Câmara dos Deputados, em Brasília, a primeira audiência para discutir o projeto de lei com 10 medidas contra a corrupção. Para ser encaminhada como lei de iniciativa popular, a proposta precisava de 1,5 milhão de assinaturas, número que foi superado. E uma santista esteve à frente desta campanha e estará amanhã em Brasília. A iniciativa partiu do Ministério Público Federal durante as investigações da Lava Jato. A coordenadora do projeto em São Paulo explica que as medidas foram baseadas no modelo americano de combate à corrupção. É muito efetivo. Elas foram escritas por procuradores, depois por acadêmicos, foram revistas por técnicos. Elas são concisas, são objetivas e claras. A primeira medida prevê transparência e proteção à fonte de informação. Uma das mudanças que está prevista nas 10 medidas é a criação dos chamados testes de integridade. A cada 6 meses ou a cada 1 ano, os policiais vão ser submetidos a um teste. Uma pessoa vai oferecer uma quantia para que ele deixe de aplicar uma multa, ou que ele deixe de fazer uma apreensão, para ver se ele vai aceitar ou não. O segundo tópico torna crime o enriquecimento ilícito de agentes públicos. Atualmente, nestes casos, não é crime, é apenas uma infração civil. É um ato de improbidade administrativa. Então, você criminalizando o enriquecimento ilícito, é muito mais fácil de você punir um agente público corrupto. Em terceiro está o aumento das penas para a corrupção. Atualmente, a pena mínima do crime de corrupção é apenas 2 anos. E após 4 anos, ele vai prescrever. O que é prescrição? É aquele cancelamento da ação. Então, a pena é muito baixa. O quarto ponto exige maior eficiência do Poder Judiciário no processo penal. A ideia não é limitar a defesa do cidadão, a defesa do investigado ou do processado, mas que esses recursos sejam usados de uma forma para se garantir a defesa, mas não para garantir a procrastinação indevida do feito. O Ministério Público também acredita ser necessária a rapidez nas ações de improbidade administrativa. A lei prevê 2 momentos de defesa. Então, a pessoa é intimada para prestar uma defesa, depois ela é citada para prestar contestação. E apenas essa fase, às vezes, demora 1 ano. Então, uma ideia é cortar essa primeira fase e também tornar algumas varas especializadas em improbidade administrativa. Tudo para que seja mais rápida a apuração da corrupção. A sexta medida se refere ao tempo de prescrição penal, que nos casos de corrupção é de 2 anos. Quando aquele agente público ou político ou empresário desonesto cometeu o mesmo crime de corrupção, ele não tem como se defender dos fatos. Qual que é a tese de defesa? Prolongar o processo. Porque com a prescrição, o réu da corrupção ele fica com a ficha limpa. Se tem algum dinheiro bloqueado, ele recebe de volta o dinheiro. Então, é importantíssimo que haja essa reforma do sistema prescricional. Outra questão tratada é a nulidade penal. O projeto defende que só sejam anulados casos de real violação dos direitos do acusado. Havendo algo errado no curso do processo, que se conserte aquilo que foi errado e se mantenha o processo inteiro, e não que se anule tudo. No projeto de lei, os partidos políticos também são responsabilizados por atos ilícitos de seus membros. A ideia é que, caso um dos políticos pratique um ato que cause dano à sociedade ou ao poder público, que esse partido sofra as penas pecuniárias, penas financeiras. A nona medida quer facilitar o rastreamento de dinheiro ilícito. É a prisão preventiva
para que seja descoberto onde está o dinheiro desviado. Por fim, é proposta a recuperação do lucro derivado do crime. Ainda que a pessoa venha a falecer ou venha a ocorrer a prescrição, que na área civil haja essa possibilidade de continuar bloqueado o patrimônio e que ele não vá para os herdeiros, mas para que ele volte para os cofres públicos. Depois de 7 meses de coletas de assinaturas, o projeto de lei foi encaminhado ao Congresso no final de março. Desde então, era necessária a assinatura do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, para que fosse autorizada a criação de uma comissão de deputados para discutir o assunto. Faltava essa assinatura dele. Por conta disso, foi iniciada a campanha Assina Maranhão nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, para que o presidente da Câmara assinasse essa comissão. Depois da pressão nas redes sociais, a assinatura de Valdir Maranhão aconteceu na última terça-feira. Não existe um prazo para que os partidos políticos indiquem os membros da comissão. Por isso é tão importante que a população continue a pressionar o poder público. Só depois de discutido na comissão, o projeto de lei é encaminhado para votação no Senado e, se aprovado, segue para a sanção da presidência. Amanhã, a coordenadora do projeto, acompanhada de outros procuradores federais e de membros da sociedade civil organizada, participarão da primeira audiência em Brasília para tratar do assunto. É muito importante deixar bem claro que essas medidas elas serão aplicadas para o futuro, porque a lei penal ela não retroage, ou seja, ela não pode afetar casos passados. Então, elas são medidas para o futuro. Então, isso é muito importante deixar bem claro e reiterar que é uma campanha estritamente apartidária. E a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Turbulência. 4 empresários foram presos. Eles são acusados de participar de um esquema de lavagem de dinheiro em Pernambuco e Goiás e que teria movimentado mais de 600 milhões de reais desde 2010. A investigação começou a partir da queda do avião Cessna em 2014 no Boqueirão, em Santos. Após decolar da base aérea de Guarujá, a aeronave transportava o então candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos, e outras 6 pessoas. Todos morreram. Segundo a polícia, as movimentações financeiras para a compra da aeronave foram feitas em empresas de fachada, em nomes de laranja. A suspeita ainda é que as contas investigadas tenham sido usadas para pagar propina a políticos e fazer caixa 2 de empreiteiras. Os presos foram levados para a sede da Polícia Federal em Recife. Os envolvidos responderão pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Em Cubatão, os professores da Rede Municipal de Ensino acataram a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e retornaram ao trabalho hoje de manhã. 10% da categoria permanece parada. O grupo entrou em greve na semana passada e reivindica reajuste salarial de 4,2% além de benefícios. Uma audiência de conciliação está marcada para esta sexta-feira. O nascimento de um filho deveria ser o momento mais feliz na vida de uma mulher. Mas às vezes esse roteiro não sai bem como planejado. Um distúrbio, até muito comum entre as mulheres, pode colocar em risco a qualidade de vida da mãe e do bebê. Suzane, de 32 anos, é mãe de Theo, de 2. Conta que não tinha o desejo de engravidar. O único sonho era viajar de barco pelo mundo. Hoje, ela descreve o amor pelo menino como incondicional. Foi um caminho doloroso até aceitar e se sentir confortável no novo papel que a vida lhe deu, ser mãe. A minha maior dificuldade depois da gravidez foi reconhecer que eu era capaz de ser mãe. Eu acho que foi isso, porque eu tinha essa visão que eu não era boa o suficiente para ser mãe. E isso me impedia de fazer qualquer coisa. Durante a gravidez, se sentia estranha, não gostava de si mesma. Depois do nascimento de Theo, os sintomas pioraram. Muitas vezes não conseguia nem alimentar o bebê. Porque a dor de você não se sentir boa o suficiente, tendo uma coisa tão linda do seu lado, é sem noção. A psicóloga Gisela Monteiro explica que esse comportamento é mais comum do que a gente imagina.
É como se fosse um choque na vida da mulher que virou mãe. Como entender tanta tristeza e até mesmo rejeição diante de um fato tão maravilhoso na vida da mulher? Não existe algo que determine a depressão pós-parto. Não estamos falando de caso de gravidez inesperada e que a mulher não queria. Pelo contrário, uma mulher que quer muito, ela pode viver essa situação. E aí ela se sente completamente estranha e louca, né? Então, isso pode ser desde de sintomas mais suaves, mais discretos, até uma situação mais dramática de uma incapacidade de cuidar do neném. A tristeza sem explicação é até comum 2 ou 3 dias depois do nascimento, por causa das alterações hormonais. Mas se o sintoma não desaparecer após algumas semanas, é um sinal de que a mulher possa estar com depressão pós-parto. Identificar os sintomas e procurar ajuda de um profissional é a melhor recomendação. Se ela não consegue dar de mamar porque ela está muito mal, às vezes é caso de entrar com medicação. E aí tem que ser o psiquiatra a prescrever. Então, normalmente, os pediatras indicam uma psicóloga ou um psiquiatra para esta avaliação e um deles pode encaminhar para o outro, né? Então, como toda doença, quanto mais cedo você intervém, melhor é o resultado. Então, se ela puder ter ajuda breve, logo, essa intervenção psicológica pode ter um resultado favorável em poucos meses, né? E foi isso que Suzane fez. Procurou uma psicóloga e afirma que foi a terapia que a ajudou a se recuperar. Agora, com tudo isso que você viveu, com toda essa experiência, o que você fala para as mães que estão assistindo a gente? Você é capaz. Você é suficiente. Se ama. Lembra disso, você precisa se amar, se dar carinho. E busque ajuda quando você sentir que você está precisando. Não é nenhuma vergonha precisar de ajuda, entendeu? É até muita coragem você chegar e poder pedir ajuda. Então peça ajuda quando você sentir que você precisa. Não tem nada de errado nisso. Todo mundo precisa de ajuda. Senão estaria só uma pessoa sozinha no mundo. As obras de reforma do novo Hospital dos Estivadores em Santos estão praticamente concluídas. No próximo dia 4 de julho está marcada a abertura dos envelopes com as propostas das organizações sociais interessadas na gestão do complexo. Mas ainda faltam recursos para manter a unidade em funcionamento. Quando estiver operando com todos os 223 leitos, o custo mensal deve ser de R$10 milhões. Para falar sobre o assunto, nós recebemos agora o presidente da União de Vereadores da Baixada Santista, Douglas Gonçalves. Boa noite, vereador. Obrigado por participar aqui conosco do Regional. O senhor esteve em Brasília na semana passada em busca de recursos financeiros para a saúde de Santos. Qual foi o resultado? Vamos ter auxílio? Vamos receber algum tipo de verba? Bom, Irineu, antes de mais nada, boa noite. Obrigado por essa oportunidade de estar conversando com os seus telespectadores. Nós fazemos parte de uma comissão de vereadores que é presidida pelo vereador Marcelo Del Bosco, que cuida da fiscalização do Hospital dos Estivadores. E, ao mesmo tempo, eu, como membro dessa comissão, também presido a UVEBS, como você citou muito bem, que é a União de Vereadores da Baixada Santista. Qual o intuito dessa comissão? De justamente chegar até os parlamentares que tiveram votos aqui em 2014 e pedir um comprometimento com relação às emendas parlamentares. Neste momento em que o Hospital dos Estivadores, você falou também a respeito do mais de 200 leitos que poderiam aí desafogar o problema da saúde na cidade de Santos, o prefeito já sinalizou da importância de ter 10 milhões mensais para colocar o hospital em ordem. O prefeito Paulo Alexandre esteve aqui, vereador, e falou justamente que o custo estaria, na época ele falou em 11 milhões, nós estamos falando agora em 10 milhões, Sim. que seria o custo, né, mensal para manter o hospital Exato. aberto. E falou do compromisso que o Ministério da Saúde havia assumido de mandar parte dessa verba. Até porque o município não tem como, como arcar com o total. O Ministério vai cumprir, será, esse compromisso assumido de mandar a verba? O prefeito esteve lá há uns 15 dias atrás e já recebeu uma negativa do ministro dizendo que não tem condição de, nesse momento, ajudar com essa contrapartida do governo federal. E no dia de amanhã, inclusive, Irineu, vários governadores estarão indo a Brasília justamente pedindo uma ajuda, porque o problema do Hospital dos Estivadores, dessa contrapartida para que eles
possa estar funcionando, não é diferente de outros hospitais em funcionamento que estão prestes a fechar. Como o Hospital Modelo de Cubatão, né? Exatamente. Que é o maior exemplo, acho, na região agora. Né? Exatamente. Então, nós da UVEBS, ou seja, e também a Câmara de Santos, como eu acabei de citar, nós fomos atrás desses parlamentares. Por exemplo, só para que o seu telespectador possa entender, o Tiririca teve 9 mil votos aqui na última eleição de 2014. O Celso Russumano teve 11 mil votos. Então, nós visitamos 25 parlamentares, dentre eles os da região, e outros que tiveram votos aqui, para que eles se comprometessem a enviar emendas para que nós pudéssemos ter um valor significativo e, com isso, ajudar o Hospital dos Estivadores a estar funcionando. Neste caso, é bom deixar bem claro que o empenho da administração pública não pode ser diferente do empenho do legislativo ou dos legislativos, porque o Hospital dos Estivadores ele também vai atender o sistema SUS. Então, ou seja, vamos continuar atendendo pessoas de outras cidades. Sim. E como uma região metropolitana que nós somos, as cidades são conurbadas, às vezes você não sabe se está em Santos ou em São Vicente, há a importância de que todos possam estar aí participando e ajudando na execução dessa cobrança totalmente legítima dessas emendas parlamentares. Dentro dessa circunstância aí que está montada, vereador, qual é a expectativa em relação à abertura do hospital? Há a previsão de que essa abertura aconteça no segundo semestre. Isso está mantido e se acontecer essa abertura, o hospital estará funcionando a todo vapor, vamos chamar assim? Irineu, veja bem, eu quero ser prudente em responder ao seu telespectador, porque essa é uma decisão que cabe ao chefe do executivo, ao prefeito. Lógico, como vereador, eu tenho aí a prerrogativa de poder saber os trâmites e poder ajudar, como nós da comissão estamos ajudando. A preocupação do prefeito, lógico, é de entregar o mais rápido possível. O que eu, inclusive, tive a oportunidade de dizer a ele, de ter uma prudência, de não aproveitar o ano eleitoral e de entregar um hospital e depois você ser obrigado a fechar parcialmente para que consiga a verba necessária para o seu funcionamento. Eu me lembro, há muitos anos atrás, do Hospital Modelo de Cubatão, que foi exatamente isso que aconteceu. Isso. Um momento político, vamos dizer assim, foi inaugurado. Aí depois você teve que fechar parcialmente. Essa é uma responsabilidade que o chefe do executivo tem que ter. Eu conversava nessa viagem que nós fizemos semana passada com essa comissão, com o ex-prefeito de Santos e o atual deputado João Paulo Tavares Papa, e ele falou que o projeto inicial, quando ele ainda estava à frente da prefeitura, era de entregar os estivadores por etapas. A primeira etapa, que seria o ambulatório do térreo, e depois os leitos, que seriam os andares. O atual prefeito, isso é uma questão de postura, de perfil, ele achou melhor fazer toda a reforma dos Hospital dos Estivadores e entregar ele na sua totalidade. E isso gerou e gera essa expectativa desses 10 milhões. É bom deixar bem claro ao seu telespectador, mais uma vez, que isso trata-se de dinheiro público. A obra inicial era de 25 milhões. Ela já foi editada por mais 3 vezes e hoje ultrapassa os 50 milhões de reais. Isso para a reforma do Hospital dos Estivadores. É óbvio que, quando a gente fala de saúde, isso envolve altas cifras. Mas o que me causa estranheza, hoje como parlamentar e podendo ajudar a população de Santos e também da região via UVEBS, é a falta de comprometimento das pessoas que vêm aqui, Irineu, pegam os seus votos, retornam às suas bases e esquecem literalmente a região metropolitana da Baixada Santista. Fica como alerta até para as pessoas que votaram nessas pessoas, né? Quer dizer, mais do que nunca, eu acho que é importante dar valor para os representantes locais, né? Que estão próximos à nossa região e conhecem os problemas da região, não é? Você sabe, Irineu, nós não tivemos a reforma eleitoral, Sim. que seria, por exemplo, o voto distrital. Mas o eleitor, ele poderia praticar independente esse voto. Disso, né? Exatamente. Na prática, ele já poderia exercer isso. Quero aproveitar a sua presença aqui, vereador, e abordar mais um assunto que eu acho importante, que é a respeito da audiência pública que acontece amanhã. Que vai debater o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Foi o senhor que fez essa solicitação desse debate, né, a proposta. Qual é a intenção desse debate e aonde ele quer chegar? Essa audiência pública que vai acontecer amanhã às 14 horas no auditório da Câmara de Santos é justamente para discutir uma legislação federal que foi sancionada pela então presidente Dilma em 2014 e que deu prazo de 2 anos para que as guardas municipais pudessem se adequar a essa legislação federal. Entre outras coisas,
o armamento, que não é obrigatório, é participativo, ou seja, sugere que as guardas estejam armadas. Porque, Irineu, não é você dar um armamento para um policial, para um guarda e mandar ele ir para a rua e cuidar de segurança. Precisa de todo um trabalho, uma preparação desse guarda municipal. Até porque a Polícia Militar, que teoricamente são melhores preparados, também acabam cometendo erros e equívocos, né, às vezes. Então, a Guarda Municipal ela precisa se adequar a essa lei. Qual o intuito? Eu presido a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara de Santos. Então, estou convocando uma audiência pública e convocando a Guarda Municipal, os representantes, seja o comando da Guarda Municipal de Santos, que é o Coronel Brito, e também o secretário de Segurança, Sérgio Delbel, e a população, é bom deixar bem claro, a audiência pública, ela é feita para que a população possa participar e discutir, né, como se adequar a essa legislação para que a Guarda Municipal possa sair um pouco do cuidado patrimonial e ajudar a população num quesito também importante, não só como a saúde, mas a segurança, para que ela possa estar ao lado da população. Então, é aberto ao público às 14 horas, o auditório da Câmara fica no térreo da Rua Câmara Tenente Mauro Batista Miranda, número 1, na Vila Nova. Se você dá esse endereço de novo, Irineu, vocês precisam falar como? Onde? Onde, né? Na realidade, é o antigo prédio dos bombeiros, que é conhecido como Castelinho. Né? Esse todo mundo conhece. Exato, né, isso é mais fácil. E é aberto ao público. Só aproveitando essa oportunidade, na audiência pública é possível até ter uma mudança ou uma sugestão, né, através da participação da população. Por isso, eu aproveito o espaço e a audiência aqui do Caderno Regional para convidar a população. Vereador Douglas Gonçalves, muito obrigado pela entrevista e uma boa noite. Obrigado, Irineu, por essa oportunidade e parabéns a Santa Cecília, que leva essa informação a toda a região metropolitana, e isso só vem a engrandecer toda a nossa região e com jornalismo imparcial. Um abraço. Obrigado. Você já pensou que se vestir pode ser um desafio para quem é portador de alguma deficiência? Por isso, um concurso mundial quer estimular a produção de peças para esse público. Roupas bonitas e adaptadas que podem fazer toda a diferença no dia a dia dessas pessoas. A cidade de Santos participou dessa iniciativa, sediando uma das etapas da competição. Charme, elegância, bom humor. Ela não desfila, ela dá show, né? Palmas! E muito estilo. Os 31 modelos com deficiência física e intelectual desfilaram com looks montados por 4 estilistas da etapa regional do concurso Moda Inclusiva. A gente coloca muita energia nas coisas que são básicas, o ir e vir, o respeito à cidadania, mas também em coisas que compõem o cotidiano. E o estar bem dentro de uma roupa compõe o cotidiano e faz parte da autoestima. Então, posso dizer que estamos aí bastante satisfeitos de receber uma iniciativa como essa. O objetivo do concurso é estimular estilistas e estudantes de moda a desenhar roupas que unam funcionalidade com estética, como, por exemplo, usar botões de pressão, zíperes e etiquetas em braille. A roupa tem que ser prática para o deficiente vestir e, ao mesmo tempo, tem que ser bonita para trabalhar a autoestima do deficiente. A finalista que mais se destacou na produção das peças para pessoas com deficiência foi a Janaína Alves Klein. Ela ainda é estudante. Está no 3º semestre do curso de Gestão Comercial e Moda da Unisanta. Ela foi classificada para a etapa estadual da 8ª edição do concurso internacional de moda inclusiva. Eu também trabalho na assistência social e eu sei a dificuldade que essas pessoas têm e os cuidadores também. Então eu aproveitei o projeto da faculdade, já uni com a minha experiência e aí montei esse projeto. Pessoas atendidas em 5 instituições de Santos participaram do desfile. Lar das Moças Cegas, Nurex, Escola Amém, Ecoterapia e o CCEV. O concurso Moda Inclusiva é uma parceria entre Governo do Estado, Prefeitura de Santos e Shopping Praia Mar. É muito importante, né, para que nós possamos trazer essas pessoas com deficiência, que elas sejam também engajadas na moda, porque eles são deficientes, mas eles têm o prazer de se vestir, principalmente as mulheres querem estar bem. Eu acho que com esse concurso será uma motivação para que se faça essa inclusão.
para a gente tem um gosto muito especial, que é envolver o nosso lojista, envolver o nosso público, nossos funcionários, num cenário super importante, ou seja, criar e produzir moda acessível a todos os públicos. Não só pela questão das particularidades que as roupas têm que ter, mas de levar a moda para todas as pessoas. Está com uma roupa que o tema é inspirado em uma citação da americana Hillary Clinton. Por mais que sejamos diferentes, há muito mais o que nos une do que nos divide.